Fala galera, tudo certo? Aqui quem fala é o Lopes e hoje a gente vai falar sobre como escolher bons fundos imobiliários para compor a sua carteira. Eu vou começar esse vídeo já dizendo a você que aqui eu não vou te passar uma carteira recomendada, muito pelo contrário, eu quero te transmitir o conhecimento para que você saiba como escolher bons ativos e como construir a sua carteira de investimentos, seja se você está começando do zero ou se você que já investe e quer melhorar porque a sua performance não está sendo tão boa. Então vamos lá. Mas eu quero dizer a você que tudo que a gente vai fazer utilizando um celular para te mostrar que de maneira simples, fácil e rápida você consegue escolher os melhores fundos para compor a sua carteira. O que a gente pode falar de início é que para a gente poder escolher os fundos imobiliários é importante que a gente escolha uma plataforma onde a gente tenha acesso a esse tipo de ativo. Eu gosto muito de utilizar a Fundos Explorer, tá bom? Eu não recebo nada por isso, muito pelo contrário, eles fazem um ótimo trabalho e eu acredito que eu e você, a gente pode se beneficiar disso e, quem sabe, falar bem, né? Eu acho que é o que cabe a gente. Mas, chegando lá no Fundos Explorer, a gente tem uma aba em que a gente chama de Rankings de Fundos Imobiliários. Nesse ranking, a gente tem a possibilidade de escolher por ativo, tá? Tem mais ou menos ali uns 530 fundos imobiliários. Você pode escolher os índices que você quer avaliar. Você pode escolher também os setores onde você tem pretensão de comprar suas cotas. Antes de a gente entrar na análise dos índices, eu preciso falar com você que existem dois tipos de fundos imobiliários, tá bom? Fundos imobiliários de tijolo e fundos imobiliários de papéis. Se você está começando a investir agora e está começando a investir ali com pouco dinheiro, com 50, 100 reais, eu recomendo que você tenha entre 3 e 5 fundos imobiliários no máximo na sua carteira. É necessário que eu diga isso antes de você começar, para você saber quantos escolher. Mas se você vai começar com uma quantia maior, vai começar a investir em R$1.000 por mês, pode escolher ali nos 3 primeiros meses onde você vai começar a alocar até no máximo 10 fundos imobiliários, variando entre fundos imobiliários de tijolo, tá bom? Que são fundos imobiliários que têm como principal renda os aluguéis de shopping centers, de escritórios, de lajes corporativas, e os fundos imobiliários de papéis, onde a principal renda deles é o investimento no setor imobiliário, ou seja, você compra um título do setor imobiliário, você está financiando alguma obra de algum condomínio, algum apartamento, algum prédio, e depois da venda desses ativos, você vai receber parte desse lucro. E qual é melhor? Não existe nem melhor e nem pior. Existe sim o equilíbrio, porque quando a gente fala de investimento é necessário que você diversifique. No vídeo de hoje, eu quero que você entenda que a sua carteira não tem que iniciar somente com fundos imobiliários, mas tem que ter também fundos imobiliários. Então vamos partir lá direto para a prática. Quando a gente acessa essa aba, que são ranking de fundos imobiliários, a gente tem acesso a alguns dos principais índices e métricas que a gente vai utilizar para avaliar um fundo imobiliário. O primeiro é o setor, né? O que eu posso dizer sobre setores é o seguinte: eu não costumo escolher setores como hospitais para compor a minha carteira. Por que eu digo isso? Porque em uma disputa judicial, por exemplo, eu que vou estar ali comprando uma cota de fundo imobiliário que aluga o terreno para um hospital, o juiz vai ponderar muito se ele fecha o hospital e me devolve o terreno para que eu possa alugar para outra pessoa, ou se ele mantém o hospital e me dá o prejuízo. Por que eu digo isso? Pelo papel social que o hospital vai ter em uma determinada região, pela necessidade, pela carência daquelas pessoas para aquele hospital. Então é uma briga que eu nem prefiro entrar se eu acredito que eu já tenho possibilidade de perder. Já se quando a gente compara ao setor de shopping center, é muito mais fácil, porque em uma disputa judicial o juiz não vai ter nenhuma pena do empresário que aluga espaços para lojas físicas. Não, ó, me devolve aqui meu terreno, eu vou alugar para outra pessoa. Pode parecer meio cruel isso, mas é o capitalismo, é o que a gente busca, que as pessoas honrem com seus compromissos e assim a gente possa fazer boas escolhas. Outro ponto importante é a liquidez diária, tá bom? É importante que você perceba que esse índice, ele tá ligado principalmente ao volume de negociações daquele fundo imobiliário na bolsa. Ou seja, o quão mais fácil é de você comprar e vender aquele ativo num futuro um pouco mais distante. Por isso, busque sempre por fundos imobiliários com altos valores de liquidez diária.
Assim, vai ser muito mais fácil se lá na frente você estiver atualizando a sua carteira, vender esse determinado ativo. Lembrando aqui que a gente escolheu um determinado setor para a gente poder analisar, que é o setor de shopping centers, tá bom? Então vamos lá. O segundo índice que a gente vai analisar aqui é o preço sobre o valor patrimonial. O que esse índice quer dizer para a gente na prática? Esse índice pega o preço da cota que você vai pagar, dividido pelo valor patrimonial, que é o valor de todo o patrimônio do fundo por cota, e vai te dar um valor que margeia ali o número 1. Por que eu digo que margeia o número 1? Porque se esse índice estiver com um valor acima de 1, a gente pode dizer que a expectativa do mercado é que aquele fundo imobiliário esteja cobrando um valor de prêmio. Por quê? Porque o mercado acredita no potencial daquele fundo, porque ele está performando bem, porque ele tem um bom histórico e também porque acreditamos que o futuro da performance daquele fundo vai continuar sendo igual ou melhor. Já fundos imobiliários com valores abaixo de 1, são fundos em que o mercado tem visto uma determinada dificuldade nesses setores de performar melhor e por isso eles estão sendo negociados abaixo do seu valor de mercado. O terceiro ponto, e não menos importante, é o dividend yield. Essa é a parte, acredito que mais importante para todo investidor. Esse índice nada mais é do que a tradução em porcentagem da performance daquele fundo em te devolver dinheiro, dividendos, cash no seu bolso. Imagina só, imagina que você comprou um fundo imobiliário que te pagou nesse mês 80 centavos. E o valor que você comprou aquele determinado fundo imobiliário foi R$100. Se a gente pegar 80 centavos dividido por 100, vai dar um valor de 0,8% ao mês. Por isso, é importante que, quando a gente fala de dividend yield, nessa métrica, você escolha fundos imobiliários maiores ali do que 0,7%, 0,8% de dividend yield mensal. Mas olha só, esteja muito atento. Por quê? Quando a gente fala de investimentos, e repito isso, é importante que a gente saiba que a constância é melhor do que a adversidade ou a inconstância. Prefira fundos com uma constância de dividendos, já tem um bom histórico e uma estabilidade de pagamento dos dividendos, do que fundos que te pagam, por exemplo, R$1 esse mês e no mês que vem vão te pagar 10 centavos. Outro ponto importante é o patrimônio líquido. A gente precisa observar que quanto maior o patrimônio líquido, isso está dizendo para nós investidores que o fundo tem uma maior estabilidade, ou seja, ele é maior muitas vezes em número de cotistas e, por conseguinte, maior em número de negociações diárias. E a gente já viu que quanto maior o número de negociações, fica muito mais fácil que a gente possa comprar ou vender aquele ativo, assim como quanto maior o número de cotistas, é o próximo índice da tabelinha. Por isso, galera, é importante que, além de tudo isso, a gente sempre acompanhe também os relatórios gerenciais que a gente vai conseguir entrando, tá, no fundo. Você clica no fundo e vai ter acesso a isso daí. E sempre observando quais são as adversidades que aquele relatório nos diz. Muitas vezes ele traz a inadimplência de alguns pagadores. Eles sempre comparam como foi a performance daquele fundo do mês anterior com o mês atual, e assim você vai percebendo e acompanhando como um verdadeiro sócio como aquele fundo está sendo administrado e gerido, porque nada melhor do que um fundo com uma boa gestão para que você esteja tranquilo. Quer dizer que você tem que fazer isso todos os dias? Não, basta você fazer isso uma vez no mês, parar ali por 5, 10 minutos e acompanhar o extrato do relatório gerencial que você tem todos os meses no seu fundo. Outro ponto importante é a diversificação desse fundo imobiliário. Ou seja, se o fundo imobiliário for de tijolo, é importante que ele tenha mais de um imóvel. Se aquele fundo tem somente um imóvel a ser alugado e aquele inquilino acaba sendo um devedor, aí já era. Isso vai comprometer toda a renda que ele poderia pagar a você. Nessa aba também, em que trata cada fundo imobiliário de maneira específica, você pode ter acesso a todos os dividendos que foram pagos nos últimos anos, em forma de gráfico e em forma de valores, além de um simulador, para que você possa estar simulando quanto você vai receber ao comprar 5, 10, 15, 20, 100 cotas daquele fundo. E por fim, eu quero que você saiba o seguinte: não importa se você vai iniciar pela renda fixa ou se você vai iniciar comprando fundos imobiliários.
Na minha opinião, comprar fundos imobiliários te ajuda a ter um resultado mais rápido. Por quê? Quando você compra um fundo imobiliário, no próximo mês você já vai receber os dividendos daquele fundo imobiliário. Então você vai ver o resultado, que é dinheiro no seu bolso. Isso vai te dar mais ânimo e uma recompensa para que você possa continuar investindo. Por isso, começar a investir em fundos imobiliários, acredito que é a melhor opção para quem quer começar a investir, ou até mesmo para quem já sabe um pouco mais sobre investimentos, mas nunca de fato colocou a mão na massa e tentou fazer dar certo. E se você quiser aprender mais a como investir, vou deixar aqui embaixo o link do meu curso para que você, assim como eu, possa receber mensagens como essa aqui e dividendos chegando todos os meses. E se você tiver alguma dúvida, no site também a gente tem um WhatsApp para que a gente possa estar conversando e você vai falar direto comigo e eu posso tirar todas as suas dúvidas quando o assunto for investimentos. Valeu, galera, e até a próxima.